Boa noite, gente. Hoje nós fizemos uma palestra e eu tive um pequeno problema no nosso vídeo, o microfone ficou mudo. Então, para não perder a chance de poder colocar na rede, para todos poderem assistir, eu resolvi fazer novamente sem público nenhum. Vamos ver como vai sair. Então, hoje nosso tema é sobre autoridade. Lembrando que é um caminho de autoconhecimento, então ele sempre vai começar com algo como autoconhecimento, porque tudo tem raízes nas nossas questões não só conscientes, porém inconscientes também. Então, conhecer a si mesmo não quer dizer apenas perceber os seus atos, decisões e reações externas, essas que a gente consegue ver, realizar, justificar. Esses podem ser frequentemente explicados e racionalizados. A gente se rotula, se coloca no eu sou assim, eu funciono desse jeito. Mas quando algo fora do nosso controle acontece, às vezes a gente tem reações que a gente não imagina que pode ter. Então, a maioria dos seres humanos vê-se forçada a ter reações causadas por suas próprias tendências compulsivas e inconscientes, das quais não tem controle. Nós podemos perceber que quando nós sofremos um assalto, uma batida de carro, qualquer coisa que possa tirar um pouco o nosso equilíbrio, a gente pode reagir de uma forma desconhecida, que a gente não tem o conhecimento. Então, vamos começar lá na criança, Para começar, sempre as nossas principais questões de alma, elas começam lá na infância e a gente vai levando para a fase adulta. Então, a autoridade é o primeiro conflito para uma criança em crescimento. Essa autoridade nega à criança a satisfação de muitos desejos, portanto, ela parece hostil. Sejam esses desejos saudáveis ou não, porque muitas vezes os desejos das crianças não são saudáveis e os pais estão ali para protegê-las. Mas, inclusive, esses desejos não atendidos, para a criança, como ela é imatura, ela não tem um senso, uma percepção para poder compreender isso, essa atitude parece hostil. Então, em alguns momentos, a autoridade é vista de uma forma negativa na fase infantil. A atitude da criança em relação à autoridade é levada para a vida adulta, porque como a gente já falou outras vezes, nossa sociedade como está hoje, a gente tem uma aceitação do desenvolvimento no nível físico, nós temos paciência, para um bebê aprender a engatinhar, caminhar, falar, nós temos toda uma paciência para o desenvolvimento intelectual, mental. A gente não exige de uma criança de 2, 3 anos que ela tenha conhecimentos de matemática, português, como já um adolescente ou mesmo um adulto. Mas o nosso nível emocional, ele está ali, a gente não consegue desenvolver. A gente cresce, viramos adultos, mas nossas emoções continuam imaturas. Então, essa atitude que a criança tem em relação à autoridade, esse sentimento de hostilidade que ela tem com a autoridade, ela leva para a vida adulta. Então, enquanto essa nossa reação à autoridade permanecer infantil, quer dizer, enquanto a gente não trabalhar, não amadurecer essas nossas questões mal resolvidas internamente e levar para a fase adulta os nossos problemas e conflitos com a autoridade, então, enquanto permanecer infantil, mesmo que essa autoridade tenha sido exercida de maneira perfeita, a alma imperfeita que reagirá negativamente a ela. Então, se eu não tenho uma relação, uma autoridade, enquanto ela permanecer infantil, eu vou reagir à autoridade de uma forma negativa. Mesmo o amor estando presente, nas autoridades, cuidando dos seus filhos, mesmo o amor estando presente, ainda existe conflito na relação da criança com o adulto. Então, a criança, qual é o conflito? São 2 conflitos que a criança tem. Por um lado, a criança anseia pelo amor dos pais. Ela ama os pais e ela quer ser amada por eles. Mas, por outro, ela resiste e se rebela contra a restrição da autoridade. Aí cria uma dualidade,
que a gente vai trabalhar muito quando a gente for falar sobre a palestra de unidade e dualidade. Nós vivemos num mundo dual, onde a gente acredita que ou é uma coisa ou outra. Mesmo que racionalmente a gente saiba que tem os dois, emocionalmente a gente escolhe um deles. Então, normalmente a gente escolhe se a gente ama os nossos pais ou se a gente odeia os nossos pais. A grande maioria das pessoas vai escolher por amar esses pais e vai jogar todo o ressentimento que tem dessa parte hostil por um inconsciente. E aí que ela vai ser governada de uma forma inconsciente, mas esse sentimento negativo perante a autoridade vai aparecer em algum momento. Então, a criança tem essa dualidade aqui. Por um lado, ela ama e quer o amor dos pais, mas, numa outra parte, ela se ressente e tem raiva dos seus pais. Com frequência, existe apenas um desejo na criança: a impaciência em tornar-se adulta, de forma que essas paredes restritivas cessem de existir. Porque a criança acha que ela quer ter o direito de ter todo o prazer do mundo. E quem cerceia esse direito são os seus pais. Ela não tem liberdade, porque quanto maior a consciência, quanto maior o nível de responsabilidade de uma criança, maior a sua liberdade, certo? Só que a criança ela não tem uma noção disso. Ela acha simplesmente de que enquanto ela estiver ali com aqueles pais que cerceiam as suas vontades, ela não vai ser feliz. Mas assim que ela crescer, ela vai conseguir tirar essas paredes restritivas e ela finalmente vai poder fazer o que quer. Então, a autoridade, essas paredes restritivas vão cessar de existir. Então, tudo que a criança mais quer é crescer. Uma das maiores dores da criança é a dor da impotência, que é justamente o fato dela não poder fazer tudo o que ela quer. E é impotente mesmo, né? Muitas vezes os pais a restringem pelo seu próprio bem, às vezes por imaturidade. E a criança sente aquilo como algo injusto, como se ela não é amada. Então é uma dor de impotência muito grande. Só que o que a gente não trabalha com isso na criança, a gente vai levando para a fase adulta. E aí assim, mas quando a criança cresce, a autoridade é representada pela sociedade, pelo governo, pelas instituições de manutenção da lei, pelo patrão, por pessoas poderosas das quais ela pode ser dependente. Então, são crianças que cresceram, hoje somos adultos, mas se a gente não trabalhou internamente essa relação conflituosa com a autoridade, a gente acha que crescendo vai se livrar da autoridade, mas encontramos mais restrições e mais conflitos com a autoridade. E aí aquela dor da impotência da criança continua existindo no adulto. Uma impotência de que ela não pode, às vezes, brigar e fazer o que quer, porque sempre há uma autoridade ali para impedir de fazer os seus desejos. A autoridade agora a restringe como adulto e os mesmos conflitos existem de formas diferentes. Então agora nós vamos mostrar quais são as formas distintas e opostas que as pessoas formulam para reagir com a autoridade de uma forma negativa, porque aqui nós estamos pensando apenas na autoridade externa, porque existe uma autoridade interna onde qualquer decisão é justa, é boa, é tranquila. Mas na autoridade externa, se eu estou na autoridade externa, olhando para uma autoridade externa, eu tenho duas formas diferentes e extremas de lidar com ela. Então, de um lado, a rebelião aberta contra as restrições, são chamados os rebeldes. Vou brigar contra uma autoridade que quer cercear os meus direitos, as minhas vontades, aquilo que eu acredito que seja justo. Tá? São os rebeldes. Do outro lado, né, um outro extremo, o medo do estigma de ser desprezada, lançada no ostracismo, de não pertencer. Porque, de novo, nós estamos lidando com autoridade. Isso quer dizer que essa autoridade tem poder sobre nós. Então, se eu vou me rebelar, há consequências. Então, tem um grupo de pessoas que pensa nessas consequências, não quer lidar com elas, então ela simplesmente não vai querer ir para uma rebelião. Tá? Então, são essas duas formas, o rebelde e o legalista, que é o que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então, vamos começar pelo rebelde.
Tá? Existem duas maneiras básicas de reagir à autoridade com muitas subdivisões. De novo, embora a gente possa se encontrar em algum momento, eu sou legalista, eu sou rebelde, sempre tem os dois em cada um de nós. Então, se no meu caso, eu me considero uma legalista, porque é mais, eu gosto, eu quero estar dentro das leis, eu faço questão de ser uma pessoa vista que segue as leis. Mas isso quer dizer que no lado oculto meu eu me rebelo. E ao contrário também é verdade. Tá? Assim, um rebelde, ele tem também o lado legalista que está escondido lá. O que está à luz e o que está na sombra. Então são sempre os dois lados da mesma moeda. Todos nós temos as duas partes. Mas o que é mais consciente, o que está mais à luz, é o que nós vamos enxergar agora. Então, primeiro existe a pessoa que se rebela e revolta externamente contra a autoridade. Ela sente a autoridade como um inimigo, porque muitos dos desejos, incluindo os saudáveis, foram proibidos por essa autoridade, que começa lá na infância, né? A criança tinha muitos desejos, foi proibido, então a autoridade é um inimigo e continua sendo na fase adulta. E aí eles decidem se rebelar. Se essa pessoa tem uma natureza extrovertida, combinada com uma certa coragem, a rebelião é o resultado. Então é muito mais propenso uma pessoa que seja um pouco mais extrovertida e tenha coragem para aguentar as consequências da sua rebelião contra uma autoridade, é muito provável que essa pessoa vai ficar na rebeldia. A rebeldia pode ocorrer nas formas mais brandas de atitudes pessoais e particulares, que podem nem ser notadas pelos outros. Né? Então, assim, um rebelde, eu não preciso chocar o mundo, eu simplesmente vou contra a autoridade e eu faço aquilo que eu acho que eu quero, mas contra a autoridade, mas sem necessariamente chocar. Mas também tem ou percorrer toda a escala de rebelião social, através da filiação a partidos de minoria, grupos anarquistas ou no crime. Então tem tanto a rebeldia mais branda quanto o mais exacerbado, né? Os que vão jogar toda aquela sua rebelião interna, aquele ódio, eles vão procurar, vão buscar alguma bandeira para poder jogar toda aquela indignação fora. E no outro lado nós temos o legalista. Então, na outra categoria está a pessoa que em um certo momento pensou: se eu me tornar um com a autoridade, por mais que eu não goste dela, estarei seguro. É bom a gente lembrar que num primeiro momento todos nós vamos para a rebelião. Todas as crianças, elas sentem conflito com a autoridade porque elas querem os seus desejos atendidos, elas querem sentir os prazeres que ela acha que tem direito. Então, quando isso é cerceado, ela se rebela. Todos nós vamos para a rebelião em algum momento. Alguns, como foi dito antes, aquelas pessoas mais extrovertidas, que têm mais coragem de sustentar as consequências das suas atitudes, permanecem na rebelião. Outros já decidem que ali não foi muito agradável as consequências. Então, em um certo momento, ele pensou uma forma de se defender, de conseguir fazer com que as coisas fiquem melhores. Se eu me tornar um com a autoridade, quer dizer, se eu me aliar à autoridade, por mais que eu não goste dela, mas aí eu vou jogar isso para o inconsciente, porque a partir do momento que eu tomo uma decisão, todas as decisões são feitas de uma forma muito automática, porque foi lá na tenra infância. E aí todas as coisas lógicas que a gente chega para tomar uma certa decisão de como que eu vou me comportar perante a vida, ela fica escondida no inconsciente. Então a gente já chega na fase adulta, já acha que a nossa personalidade é daquele jeito e nem entende como que isso aconteceu. Então esse pensamento aqui ficou no inconsciente, tá? Se eu me tornar um com a autoridade, por mais que eu não goste dela, eu estarei seguro. A aparente segurança leva a pessoa a tornar-se uma forte adepta da manutenção da lei, tanto nos casos extremos como nas formas mais sutis. Então, como ela simplesmente assume que esse é um jeito de ser, ela entende que ele e a autoridade são um só, eu preciso fazer valer essa autoridade perante os outros. Então, os outros têm que andar no mesmo princípio que eu caminho, no mesmo trilho.
Então, para manter a sua posição e segurança, precisa ocultar sua própria rebelião, por isso opõe-se extremamente a essa. Esse é o problema, ocultar a sua própria rebelião. Lembrando que todos nós, antes de virarmos legalista, tivemos momentos de rebeldia. E quando a gente decidiu que eu vou me aliar e tornar um só com a autoridade, eu escondi essa rebeldia no inconsciente. Então, se eu não faço um trabalho, um caminho de autoconhecimento para perceber minha rebelião interna e fazer as pazes com ela e não deixar com que questões inconscientes me joguem cada hora para um lado, e aí eu aceito a minha rebelião, mas se eu não faço isso, eu preciso ocultar essa minha própria rebelião. Eu tenho medo que essa minha rebelião que está no inconsciente venha à tona. Então eu preciso cada vez mais esconder para o meu inconsciente. E aí, se eu enxergo isso fora, porque na psicologia a gente chama isso de projeção, tudo aquilo que eu tenho em mim, que eu escondo, que está no meu inconsciente, que eu não quero ver, eu acabo vendo no outro. E aí, tudo aquilo que me incomoda demais no outro, pode buscar que tem alguma coisa no seu inconsciente mal resolvido para você trabalhar. Então, se eu tenho essa rebelião oculta, eu não posso enxergar um rebelde no meu caminho, porque é um perigo. É um perigo, primeiro, numa maneira prática, que já que eu escolhi que existem regras para eu me sentir seguro no mundo, eu preciso fazer com que essa pessoa também siga essas regras, mas principalmente porque enquanto esse rebelde existir, ele vai estar puxando, vai estar fazendo com que eu precise enxergar minha própria rebelião, que eu não quero ver. Foi quando eu tomei uma decisão que eu me senti seguro na vida de ser uma pessoa legalista, um só com a autoridade, então eu não posso ter o direito de sentir rebelião dentro de mim. Quanto mais ele teme as suas próprias tendências de rebelião oculta, o legalista, tá? Quanto mais ele teme, ele não pode nem ver, tá lá no inconsciente querendo pular, ele sente de uma forma inconsciente, ele sente que está querendo vir algo à tona, tá? Então, quanto mais ele teme suas próprias tendências de rebelião oculta contra a autoridade, mais achará necessário ser muito severo com o transgressor, no qual vê uma parte de si mesmo que não quer expor. Então, uma pessoa que é legalista, que é muito severo com o transgressor, pode ter certeza que ele está sendo muito severo com a sua própria rebelião interna. Aliás, tudo que a gente faz com o outro é com a gente mesmo. Normalmente as pessoas mais críticas, mais intolerantes, elas estão fazendo isso aparentemente com o outro, mas é porque ela faz isso com partes dela que ela não aceita e que ela ainda não conseguiu fazer as pazes. Lembrando da nossa palestra da aula anterior, que fala sobre o eu superior, o eu inferior e a máscara. Como a gente não aceita o nosso eu inferior, ao invés da gente trabalhar, fazer as pazes com partes nossas que estão desviadas da luz, não quer dizer deixar fazer com que ela faça o que quiser, mas aceitar como uma parte sua, né? Tomar as rédeas dessa parte que está desviada, mas não necessariamente esconder. Como a gente não quer enxergar, a gente põe uma máscara, né? Para tapar esse eu inferior. Então, é isso que o legalista faz. Ele não quer enxergar essa própria rebelião. Para ele é muito, muito dolorido enxergar essa negatividade. Então, ele faz cada vez mais forte essa parte de defensor da lei, que seria a máscara. E aqui eu coloquei um exemplo do Les Misérables, que eu sempre considerei importante falar desse personagem, o Javert, para quem já leu o livro, para quem já assistiu o filme. Enquanto eu estava dando a palestra aqui, eu meio que falei um pouco sobre o filme, não vou fazer isso aqui de novo, mas existe um personagem chamado Javert, que é um policial, que dado o começo da história, que passa acho que uns 40, 50 anos, essa história inteira, desde o começo, quando ele começa a interagir com outro personagem, que seria o protagonista, né, o Jean Valjean, ele assume um compromisso perante Deus de ser o guardião da lei e começa a ir atrás de um criminoso. Só que esse criminoso, protagonista, ele pode ter feito coisa errada, mas era um homem muito virtuoso. E ele passa uma vida inteira perseguindo porque é um criminoso.
Então ele é muito rígido em suas leis, ele é muito rígido na sua visão de vida. E lá no final, quando ele não tem mais como deixar de ver de que aquela pessoa que ele sempre considerou como criminoso, na verdade era um homem virtuoso, ele entra em conflito com ele mesmo, ele entra em conflito com Deus, e ele não consegue nem sustentar mais a sua posição de como que levou a sua vida e resolve tirar a própria vida, se jogando no Sena. Então, o dia que vocês forem reler, caso não tenha lido, né, ver o filme, rever o filme, enxerga esse personagem, o Javert, como ele é um típico legalista extremo, tá? Como que ele briga com o transgressor, com o rebelde. Então, essa exposição, a exposição de sua própria rebeldia, essa exposição é exatamente aquilo que ele achou tão arriscado e perigoso a ponto de passar para o campo inimigo. Então, como cada lar é um lar, cada pessoa é uma pessoa, todas as crianças de algum momento se rebelam, há alguns casos em que essa rebelião causou consequências tão fortes para a alma daquela criança que ela achou que era muito perigoso continuar se rebelando. Então, por isso que ele foi para o lado rebelde, para o lado legalista. Ele achou tão arriscado e perigoso a ponto de passar para o campo inimigo. É lógico que isso tudo de uma forma inconsciente. Quando ele resolveu se aliar à autoridade, naquele momento ele achava sim que era um campo inimigo, mas depois que ele toma essa decisão, vai tudo para debaixo do tapete e ele já nem enxerga mais que era um campo inimigo, tá? Então, as motivações interiores da pessoa legalista têm as suas raízes na fraqueza e no medo, né? Diferente da pessoa que escolhe uma rebeldia, que a raiz da rebeldia é na coragem de enfrentar as próprias situações desagradáveis que pode vir, a pessoa legalista ela tem as suas raízes na fraqueza e no medo. Ela não quer saber de encarar essas consequências negativas que brigar com a autoridade podem causar. Embora lhe falte coragem para dar vazão aos seus verdadeiros sentimentos destrutivos, as suas principais qualidades giram em torno de desejo de ordem e paz. Eu gosto muito de propositivo, pegar todas as nossas qualidades podem ser distorcidas. Então, se uma grande qualidade do rebelde é a coragem, a distorção dela pode ser agressividade, pode ser autoritarismo, pode ser um monte de coisa. As pessoas que escolhem o lado legalista, suas qualidades principais é o desejo de ordem e paz, né? Então, embora em nome disso muitos possam ter a raiz na fraqueza e no medo, mas a sua luz é o desejo de ordem e paz. O inconsciente de uma pessoa afeta o inconsciente de outra. Então tem até uma palestra que o título dela é Afetando e Sendo Afetado. Independente do que esteja, no relacionamento entre duas pessoas, independente do que esteja sendo dito, há mensagens energéticas que estão por trás. A gente mesmo não sabe o que está por trás de tudo aquilo que eu sinto. Se eu não faço um caminho de autoconhecimento, eu estou falando uma coisa, eu sinto outra, eu vou agir de uma outra forma, nós estamos todos divididos. Então, se eu começo a estar consciente de que o que eu estou falando não está casando com o que eu estou sentindo, pelo menos eu estou um pouco mais consciente de como eu estou afetando essa relação. Mas geralmente não, a gente não está consciente disso. Eu realmente acredito que aquilo que eu estou falando é o que eu estou sentindo. E aí, só que o outro, esteja ele consciente dessa minha dualidade ou não, ele de alguma forma ele sente o que eu verdadeiramente estou querendo falar naquela situação. Então ele é afetado pelos meus sentimentos, não só pelo que eu estou verbalizando ou fazendo, que é algo mais tangível que o outro consegue ver, ou consegue perceber, né? Ele de alguma forma ele capta toda a negatividade que eu estou, das minhas verdadeiras intenções, daquilo que eu estou falando e fazendo. E a volta também. O outro também pode me falar coisas legais, bonitas, mas eu estou sentindo no subterrâneo que tem mais coisa mal resolvida. Então, os nossos relacionamentos, a gente não consegue entender como os relacionamentos dão tanto trabalho, porque você olha assim, as pessoas conversam bem, mas no subterrâneo, energias estão ali movimentando, influenciando a atitude
e as reações inconscientes de cada um. Então, isso não é diferente entre duas pessoas que estão se interagindo, sendo um legalista e um rebelde. Tá? Então, o inconsciente de uma pessoa afeta o inconsciente de outra. Assim, eu vou ler essa parte aqui 2 vezes. Vou ler uma vez, vou dar uma explicada e vou ler de novo, tá? Para ficar bem claro. Assim, se você for compelido a ser, nós estamos falando de um legalista, tá? Se você for compelido a certas atitudes pelos seus medos não reconhecidos, o efeito no outro será infinitamente mais forte em outras pessoas do que quando você pratica o mesmo ato, tem os mesmos motivos e atitudes, mas reconhece as suas próprias tendências e correntes interiores. Então, o que ele quer dizer com isso? Se eu sou um legalista, que eu tenho minha rebelião escondida e não estou consciente que eu tenho essa rebelião escondida, eu vou projetar todo o ódio e destrutividade dessa parte minha que eu quero esconder de mim, que eu quero aniquilar em mim, eu vou fazer isso no outro. Então eu vou enxergar um rebelde, eu vou fazer ou você entra no eixo ou eu vou te aniquilar. Mais ou menos é essa a dinâmica. Então, o efeito que eu tenho, por mais que eu fale palavras assim, olha, você não tem o direito de fazer isso, vai acontecer isso, por mais que ele não fale nada agressivo, que não atue de uma forma agressiva, qualquer coisa que ele vá dizer ou fazer vai vir com agressividade, porque essa rebelião oculta vai invadir o outro que de alguma forma vai captar que está sendo atacado. E ninguém gosta de se sentir atacado. Quando você for falar uma verdade para o outro, se você está livre de distorções, você consegue falar uma verdade e fazer com que o outro olhe e fale, talvez você tenha razão. Mas se você fala uma verdade e por um subterrâneo você está agredindo, atacando essa pessoa, a outra pessoa ela não vai parar para pensar no que você está falando, de se ela é justa ou não é justa. Ela vai sentir o ataque e ali ela vai se rebelar. Então, em qualquer feedback que a gente vá dar para algumas pessoas, é muito importante a gente estar limpo de qualquer reação emocional oculta, porque senão o outro não vai escutar o feedback. Ele vai simplesmente se defender daquele ataque que ele sentiu que está na superfície. Então, quando nós estamos falando de um legalista que vá interagir com um rebelde, se eu estou com ódio dessa minha própria rebelião, por mais que eu tente esconder, o outro vai sentir essa agressividade e ele vai se defender de uma forma negativa também. Agora, quão diferente é se eu sou uma legalista que estou me trabalhando, que eu estou olhando que eu tenho um lado rebelde, que eu começo a aceitar que esse lado rebelde existe, por mais que eu queira que ele amadureça, mas eu estou caminhando perto, eu percebo que há uma dor nessa rebeldia, de muitas coisas foram, eu fui impedida de ter muitos desejos realizados, seja para o meu próprio bem, mas inclusive alguns saudáveis que eu deixei de ter direito porque tive autoridades imaturas, há uma dor ali, aí eu aprendo a acolher essa dor, eu vou começar a aceitar esse lado rebelde. Quando essa pessoa, esse legalista, que tem esse autoconhecimento da sua própria rebelião e sabe lidar com ela, está aprendendo a amadurecer com ela, quando eu enxergo um rebelde que ainda está na sua agressividade, eu olho para esse rebelde e tenho uma certa compaixão. Porque aí, como eu já estou enxergando e me trabalhando, eu enxergo que tem dor, que o outro está sendo agressivo, mas ele carrega uma dor, que ele carrega uma incompreensão. Então eu consigo colocar um limite mais saudável nele. De alguma forma, o transgressor vai ser impactado pelo tipo de energia em que eu vou colocar nele. Não é que eu vou deixar ele fazer o que quiser, eu vou continuar, não, você vai preso, você vai ser restringido nessa sua liberdade. De alguma forma, eu vou estar colocando uma certa restrição, mas como eu estou bem trabalhada com a minha parte rebelde, eu vou fazer isso de uma forma, mesmo energeticamente, que o outro vai captar como uma forma amorosa. E isso vai influenciá-lo para ele poder ter um tipo de relação comigo de uma forma diferente. Então vamos ler aqui de novo. Então, se você for compelido a certas atitudes pelos seus medos não reconhecidos, o efeito será infinitamente mais forte em outras pessoas, vai ser negativo, do que quando você pratica o mesmo ato,
tem os mesmos motivos e atitudes, mas reconhece as suas próprias tendências e correntes interiores. Acho que agora ficou claro, né? A pessoa estritamente legalista, motivada pelas medidas protetoras errôneas que escolheu, porque a gente escolheu esse lado legalista para se proteger da dor de uma autoridade que a gente considera injusta, seja justo ou não essa nossa definição da autoridade. Mas a gente se defendeu contra uma dor, então essa proteção é errônea, tá? A pessoa estritamente legalista, motivada pelas medidas protetoras errôneas que escolheu, tem um efeito particularmente mau sobre o transgressor. É isso que nós já falamos aqui, né? Ele vai sentir essa negatividade. Este último, o transgressor, sente de modo muito diferente e é muito menos rebelde se e quando encontra um defensor da lei governado por motivações sadias, conscientes e maduras de força e não de fraqueza. Círculo vicioso. Em todo um caminho de autoconhecimento, a gente percebe que existem círculos viciosos. A gente querendo se resolver um problema, a gente acha uma solução que não é ideal e normalmente são as soluções mais fáceis. E aí, se você for enxergar essa própria solução, aumenta o seu problema. Isso vai criando um círculo vicioso até haver um ponto de ruptura e você muda a sua forma de reagir àquele problema, tá? Então, o círculo vicioso nessa questão da autoridade funciona assim. Quanto maior a rebelião da parte do transgressor, mais severo e intolerante se torna o legalista, para proteger-se do seu próprio medo e da sua própria rebelião. Então, quanto mais rebelde eu for, mais eu causo pessoas, mais eu faço com que algumas pessoas sejam, para o outro extremo, legalistas. Então, um lado vai alimentando o outro. Quanto mais eu me comporto de uma forma rebelde, mais as pessoas vão ser firmes no seu direito de punição. E quanto mais essas pessoas estão firmes ali, querendo trazer a ordem no autoritarismo, mais vai causar rebelião. Cada extremo vai levar para o seu extremo oposto. Então, como consequência, a rebelião e a resistência do transgressor tornam-se mais fortes. Esse é o círculo vicioso. E a autoridade saudável, uma autoridade trabalhada, que é uma autoridade interna, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, que é o verdadeiro defensor da lei, que é aquele que está conectado com a lei divina, com a sua autoridade interna, atua de forma totalmente diferente daquela atitude fraca e com muita frequência duplamente intolerante do legalista que escolheu a sua posição por medo e para ver-se livre das desvantagens que a própria rebelião podem ter-lhe causado. Aqui eu termino a questão da palestra, mas dentro desse caminho a gente trabalha muito com autoridade interna e autoridade externa. Então, tudo isso que eu falei aqui foram as questões da autoridade externa. São duas questões equivocadas, dois extremos equivocados, duas defesas que a gente trabalha para lidar com as consequências desagradáveis da autoridade, ou rebelde ou legalista. Mas ambas são externas. Eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal, porque muita gente tem essa falsa ilusão. Entre os dois, entre o legalista e o rebelde, qual dos dois é mais livre? Eu não digo de ter questões mais fáceis ou difíceis, mas que é mais livre. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Qual dos dois vocês acham que é mais livre na sua forma de agir? O legalista ou o rebelde? Em princípio, nós temos a tendência de achar que o rebelde ele é mais livre, porque faz o que quer. O ponto é, como nós estamos falando de autoridade externa, a minha vida é pautada pelo que a autoridade me manda. O legalista aceita tudo que a autoridade faz.
E o rebelde, ele vai contra tudo que a autoridade manda. Então, na verdade, quando um legalista, quando um rebelde está se rebelando com uma autoridade, ele não necessariamente está fazendo o que quer. Ele está esperando um comando da autoridade para fazer o contrário. Então, essa pessoa também não é livre. Então, quando a gente está olhando uma autoridade externa, em nenhum dos dois lugares eu estou conectado comigo mesmo e eu sou uma pessoa livre. É só a partir do momento que eu começo a me conectar com a minha própria essência, e lembrando, isso só acontece quando eu consigo ir enxergando as minhas máscaras que escondem meu eu inferior, vou tendo coragem de olhar para esse eu inferior, ver as coisas desagradáveis que ele traz, ter a coragem, a maturidade, a paciência de esperar esse eu inferior amadurecer, e aos poucos se conectando com a nossa essência. E chegando nessa essência, eu chego na minha autoridade interna. Nessa autoridade interna, aí sim eu sou livre. Eu sou totalmente livre para decidir ou seguir a regra ou não seguir a regra. Porque na autoridade interna, eu não necessariamente estou presa nas regras externas. Eu estou num contato, eu tenho um compromisso com a minha própria consciência, com minhas próprias vontades. O problema é que muitas pessoas não sabem nem o que elas gostam, nem o que elas desejam, nem o que elas querem. Esse é um trabalho de autoconhecimento para você começar a perceber o que você realmente deseja na vida. Então, a partir do momento que você começa a se descobrir, começa a perceber os seus desejos e aonde você quer caminhar na vida, às vezes vão aparecer empecilhos. E aí você pode escolher dentro dessa autoridade interna se você vai ceder ao desejo do outro ou se você vai bater o pé e vai dizer, não, não vou ceder. E isso é tudo muito fluido. Uma pessoa que está conectada com a sua autoridade interna, em alguns momentos ela cede, em alguns momentos ela diz não. E não existe uma regra rígida. Nada que tenha a ver com a nossa essência pode ser feita como uma regra, uma lista de regras que existem. Porque num mesmo momento, em momentos diferentes, numa mesma situação, com a mesma pessoa, às vezes exige atitudes diferentes. Então, vai ser muito do momento que você vai sentir se você vai ceder alguma exigência externa ou se vai ser um momento que você vai pagar o preço de dizer não, eu vou, e isso eu também falei aqui na nossa reunião, eu gosto muito de lembrar, qualquer escolha que a gente faça, qualquer uma delas, a gente normalmente quer fazer pela vantagem que ela nos tem, mas qualquer escolha que a gente escolha tem um preço a pagar. E faz parte de uma das leis espirituais querer pagar o preço das nossas escolhas. E aí a gente que sabendo que tem consequências negativas, toda e qualquer escolha tem consequências difíceis, né, desagradáveis, vamos dizer assim, peraí que eu me perdi no raciocínio. Toda a escolha toda escolha tem um preço a pagar. Então, como as pessoas têm medo das consequências desagradáveis, às vezes ela fica com medo de fazer escolhas, ela tem medo de errar. Então fica buscando muito fora, fica pedindo, e agora, meu Deus, que escolha que eu faço? Será que eu faço isso, faço aquilo? Eu faço essa faculdade ou aquela faculdade? Eu me caso ou não me caso? Eu me separo ou não me separo? Eu brigo com meu filho ou não brigo com meu filho? Né? A gente fica nessa dualidade e em busca da resposta certa. A gente tem tanto medo de errar porque tem medo das consequências desagradáveis que vêm daquela escolha que você fez. Mas uma das palestras fala o guia fala assim, vocês seres humanos têm muito medo de errar, porém eu quero que vocês saibam que acertar não é o mais importante. É muito mais importante vocês saberem lidar com as consequências das escolhas que vocês fizeram. Se a gente parar para pensar, a vontade que a gente tem de só acertar é uma ilusão de perfeição que não cabe a gente. Nós somos imperfeitos, nós vamos errar muitas vezes. E todos os erros e acertos têm suas consequências. Então, independente de errar, acertar, é querer pagar o preço. Vamos lidar com as consequências das nossas escolhas. Então, a mesma coisa, isso, voltando para o tema da autoridade, é você saber na sua autoridade interna quando você vai dizer sim e quando você vai dizer não. E não importa se você, mesmo estando conectado com a sua autoridade interna, você pode errar. Mas é uma pessoa que está amadurecida,
que está num caminho espiritual, ela não tem medo de errar também. Ela vai errar e vai lidar com as consequências. Porque, putz, eu podia ter dito sim, eu ia ter resolvido essa questão de uma forma bem mais tranquila, mas tudo bem. É uma coisa leve, ela enxerga que poderia ter feito diferente, mas é leve, é diferente de quando você não quer assumir as consequências pelas suas escolhas e fica, nossa, eu errei, eu não devia ter feito isso. Tudo uma questão de energia, fica se punindo, fica sofrendo, como se agora, né, tudo vai ser muito mais difícil porque eu tomei essa decisão errada, e vai ficar com mais medo ainda de tomar outras decisões erradas. Olha que prisão que a pessoa fica quando ela acha que não tem o direito, não tem a possibilidade de errar. Nós vamos errar muitas vezes e nós temos força sim. Aliás, nós temos que desenvolver essa musculatura de vivenciar a dor de uma forma diferente com o que a gente faz. Normalmente a gente cria uma capa de defesa. A gente não quer sentir a dor, a gente se defende dela. A gente cria uma capa externa, que a gente já trabalhou isso nas palestras de amor, poder e serenidade, os tipos de defesa, que a gente precisa abrir mão dessas defesas e entrar em contato com a dor. Porque essa defesa externa, ela é negativa. Então a gente precisa entrar em contato com a dor de uma forma madura, mas para se fortalecer de dentro para fora, porque aí não são mais defesas, aí você está realmente fortalecido para passar pelas situações desagradáveis. E aí você não tem mais medo de caminhar na vida, porque a vida, você não tem controle sobre ela, você não tem controle sobre o outro, você não tem controle sobre o clima, você não tem controle sobre o governo, você não tem controle sobre essas coisas. Então já pensou você ficar com medo das coisas não serem nos seus termos para você ser feliz? Não tem como você ser feliz. Agora, se a partir do momento que você está conectado consigo mesmo, aceita as dores da vida como um processo natural de crescimento e amadurecimento, você não tem medo mais de caminhar na vida, de errar, acertar. Porque independente de qualquer passo que você dê, qualquer consequência que venha, seja ela agradável, que é maravilhoso, ou desagradável, você sabe que pode aprender, pode se fortalecer um pouco mais. Numa próxima situação, aquilo já não te machuca mais. E aí você vai ficando cada vez mais forte para caminhar na vida, para lidar com as imperfeições, para lidar com pessoas destrutivas, porque você está amadurecido de dentro para fora. Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar. Espero que dessa vez dê certo na gravação, que o vídeo possa sair com áudio para eu colocar para vocês assistirem. Boa noite.